Olá, eu sou Natália Cuminali e começa agora mais um episódio do podcast Futuro da Saúde. Hoje a gente vai falar da pandemia de coronavírus de uma perspectiva, digamos, interna. O meu convidado hoje é o oncologista e ex-ministro da Saúde, Nelson Teich. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. É um prazer tê-lo aqui. Antes de começar, eu preciso avisar que estamos gravando esse episódio à distância e cuidando para que a qualidade seja a melhor possível. Doutor, vamos direto ao ponto. O que você achou mais difícil no seu período de ministério? Foi fazer política? Porque conhecimento técnico a gente sabe que o senhor já tem. O mais difícil foi administrar o momento tão difícil da pandemia, porque você tinha uma necessidade enorme de ajudar estados, municípios, secretários. A minha relação quando eu tive que conversar com governadores, prefeitos, secretários, me pareceu uma relação tranquila. Na verdade, ali não tinha muito espaço para fazer política. Ali era uma coisa que estava 100% ligada em ajudar as pessoas, tanto a sociedade quanto prefeitos, governadores e secretários, a enfrentar a pandemia. Sempre foi uma relação muito cordial, apesar de toda a dificuldade do momento. Então, falei na Câmara, falei no Senado, mas eu te diria que a relação foi tranquila. Naquele momento, o lado saúde era muito mais forte do que qualquer coisa política. Então, me pareceu que foi uma coisa tranquila e confortável. Era um ambiente de um querendo ajudar o outro. Eu achei isso. Talvez, doutor, essa situação de ter que tomar decisões enquanto as evidências científicas ainda estão sendo construídas, isso também traz um desafio maior? Isso é muito difícil, porque você conduzir de uma forma técnica, quando existe uma emoção, a flor da pele, uma insegurança, uma incerteza, um medo, condução técnica numa hora como essa é fácil de você falar, mas é difícil de você fazer, porque você é pressionado o tempo todo para atender as necessidades de emoção, medo, e isso é difícil. Ali era uma questão também de como você conduz a saúde, uma coisa política, não é política, uma coisa técnica, porque eu tenho colocado isso nas várias entrevistas que eu tenho feito. A grande preocupação que eu tinha ali era definir como você ia conduzir a saúde. Avaliação tecnológica, incorporação tecnológica, como é que você ia alocar o teu recurso financeiro. Isso é um exemplo que eu também dou sempre, que é a gente tem muito menos dinheiro para gastar do que Reino Unido, Estados Unidos, menos, 20 vezes menos. Isso faz toda a Faz diferença, muita diferença, né? Então, quanto menos dinheiro você tem, maior o problema de você escolher onde você vai alocar o dinheiro, porque você sempre deixa alguma coisa em aberto, você sempre deixa de investir em alguma coisa que muitas vezes é importante. Então, se você não segue uma política onde você guarda o seu dinheiro para usar em coisas que você sabe que funcionam, você vai começar a gastar o dinheiro numa coisa que pode não trazer benefício para a sociedade. E quando eu falo coisas que funcionam, eu posso estar falando em coisas básicas. Eu posso estar falando em remédio para hipertenso, diabético, eu posso estar falando em cirurgia, eu posso estar falando em câncer, eu posso estar falando em doença cardiovascular. Aí você vê, às vezes, o que acontece em lugares que não tem uma gestão adequada do dinheiro, que em algum momento você vê que as pessoas não têm acesso, você vê que falta profissional, você vê que falta material e medicamento. Quando o dinheiro vai acabando, você começa a deixar de dar coisas essenciais para as pessoas. Então, a minha preocupação ali era como é que eu ia implantar uma política de saúde onde eu ia usar a parte técnica para garantir que eu conseguiria gastar o dinheiro naquilo que faria mais efeito para a sociedade. Até na reunião do dia 22 eu falei isso, 22 de abril. Eu falei que eu não podia deixar de olhar a saúde não Covid, porque isso, conforme o tempo fosse passando, pessoas com outros problemas, outras doenças iam começar a ter dificuldade de acesso e que isso no médio e longo prazo ia levar muita perda, muita morte, que isso ia acabar tendo que ser computado nesse momento da Covid. Eu lembro disso, doutor, que tinha que ser um Ministério da Saúde e não um Ministério da Covid, Era não uma é? preocupação enorme que eu tinha sobre isso.
E agora, o senhor acredita que essa preocupação, existe ainda dentro da pasta? A gente vai ver essas consequências à medida que o coronavírus começar, talvez, a ser controlado, como a vacina, por exemplo? E eu não vejo um movimento claro de uma abordagem mais intensa do não Covid, porque também é difícil, né? Porque você tem alocação de recurso, dinheiro, você tem os hospitais sendo revisados para que você foque na Covid, você tem serviços ambulatoriais que param. É muito difícil, não é simples você trabalhar o não Covid num momento como esse, porque a pressão toda é voltada para a Covid. É muito relato de morte, é muita gente sofrendo. Quando eu falava do Ministério da Saúde, normalmente até o meado do ano, se a gente for usar os dados do SIM, que é o Sistema de Mortalidade do SUS, do DataSUS, você teria provavelmente dá um pouco mais de 1.300.000 mortes em 2018. Então, se a gente mantivesse esse crescimento com a evolução da população e do envelhecimento, a gente está falando hoje em pelo menos 650.000 mortes até o meio do ano. E o que eu falava, eu tenho que chorar pelas mortes, eu tenho que chorar por todas, né? E eu ficava muito preocupado da gente relaxar em relação ao não Covid, porque você fica tão focado naquilo que você não consegue parar para pensar no todo. E eu hoje não vejo um movimento nessa direção. Hoje eu vejo foco muito ainda na Covid. Eu vejo comentários sobre aumento de morte cardiovascular, eu vejo comentários sobre falta de acesso ao doente oncológico, que reduziu muito o número de primeiras vezes. Certamente tem outras doenças aí que a gente não tem tanta informação, porque não tem tanto impacto. Essa conta vai chegar, doutor, mais Vai, para frente? com certeza vai. E a grande preocupação, uma preocupação enorme, é como a gente não sabe quanto tempo vai levar para a gente resolver o problema da Covid. Quanto mais esse tempo passar, maior vai ser esse déficit de cuidado. A minha opinião hoje é que não dá para a gente esperar a Covid passar para pensar nisso. Para mim, isso tem que ser pensado agora. A gente tem que pensar qual a melhor forma de trabalhar o sistema como um todo hoje, porque a gente já vê os impactos dessa concentração do cuidado na Covid e nas outras doenças. Então, a mensagem já está dada. Quanto mais o tempo passar e quanto mais esperar para criar algum movimento para tratar, para retomar o não Covid, maior vai ser o custo de vida e de sofrimento lá na frente. Isso eu acho isso. Agora, pegando esse gancho, né, de que a gente não pode esperar a Covid passar para cuidar, dos outros problemas. Desde que o vírus chegou no Brasil, que foi no final de fevereiro, a gente ficou o tempo todo na expectativa pelo pico. A gente sabia que o vírus ia se comportar de formas diferentes em cada região, porque o país tem dimensões continentais e tal, mas a gente já passou pelo pico? Dá para saber? No Brasil vai ser completamente diferente de outros países, até por causa da gestão da crise aqui? Não dá para saber, Natália. Eu falava isso desde o começo, que a gente hoje não tem capacidade de adivinhar a evolução da doença. A gente não conhece. A falta de informação é muito grande. A gente não tem informação sobre a doença. Mesmo você falando sobre a estrutura para cuidar, que seriam hospitais, ambulatórios, a gente não consegue ter essa informação no detalhe necessário, na quantidade e na velocidade. Mas um exemplo, assim, o problema é o quê? É a subnotificação? É a ocupação de leitos? É que tipo de dado, de A detalhe que a gente gente não conhece poderia ter? a história natural da doença. Eu não sei quanto tempo a gente vai continuar com a situação atual. Então, as pessoas falam muito de onda, né? O critério que eu acho mais interessante para definir uma onda é quando o índice de contaminação está abaixo de 1, né? Só que o que acontece? Esse índice de contaminação abaixo de 1, o índice ele tem a ver com a quantidade de pessoas que você interage. Então, se você se isola e esse índice cai, ele pode ter caído porque você se isolou. Esse índice ele vai ser realmente útil quando as pessoas estiverem convivendo naturalmente dentro daquilo que vai ser o que pode ser um novo normal, e aí sim ele está abaixo de 1. Se ele está abaixo de 1 no momento em que as pessoas se isolam, mas isso não vai ser a realidade, quando elas voltarem a interagir, você não tem a doença controlada.
O que você tem, ela é momentaneamente controlada por uma política de distanciamento. Hoje, o grande problema não é você definir se tem que distanciar ou não, porque isso é óbvio. O distanciamento vai funcionar. A grande questão hoje é como é que a gente sai disso, porque hoje você vai, conforme a doença for avançando, você vai ter um impacto da doença na saúde, na economia e no comportamento. E quanto mais o tempo passa, mais impacto você vai ter nos três. E um interfere com o outro, quer dizer, um impacto grande no comportamento vai interferir na saúde e na economia, o impacto na economia interfere na saúde e no comportamento, é o dinheiro, como é que as pessoas vivem. O problema hoje é você realmente ter, assim, como é que eu vou te dizer, assumir esse nível de desconhecimento da doença. Então não tem hora para acabar. Pode ser que acabe semana que vem, mas pode ser que acabe daqui a um ano. Você não sabe se você vai ter um controle e depois vai voltar tudo, porque talvez você possa chegar a um nível de contaminação tão baixo que até essa curva voltar você possa ter uma segunda onda. A estrutura para a gente cuidar, a gente também não tem um domínio sobre ela. Eu não sei, eu não sabia, por exemplo, o que acontecia nas cidades. Eu não sei, uma coisa que eu achava, eu tinha que ter dado de cada hospital, de cada UTI. Eu tinha que saber que doente que estava na UTI, eu tinha que saber qual era a mortalidade daquela UTI, porque certamente eu vou ter lugares que tem uma performance médica muito melhor de cuidado. Então eu precisava saber onde estão morrendo pessoas, mais ou menos, para que um ajudasse o outro a criar boas práticas, para que tivesse uma interação. Outra coisa que eu vejo, um exemplo, eu preciso saber quantos leitos eu tenho, por exemplo. Essa coisa de dizer percentual de leito de UTI vago, para mim isso aí não é um indicador bom. Porque Por quê? se você aumentar ou diminuir o número de leitos, seja de um hospital que você ativou ou desativou, seja se você fez um hospital de campanha, o percentual vai variar muito. Você não sabe que número que você está falando, entendeu? O que eu preciso é o seguinte, qual a Entendi. expectativa de mortes que eu vou ter e quantos leitos eu tenho para cuidar. Quando eu jogo percentual, vira uma coisa relativa. Se você perguntar quantos leitos tem em tal lugar, você não sabe, porque você sabe percentual. E esse percentual veio de alguém que definiu um número meio mágico, e isso aí foi aceito. Porque a maioria das coisas que a gente usa hoje, elas não são baseadas em nenhuma informação científica forte. Da mesma forma que você tem que ter informação científica para trabalhar droga, por exemplo, medicamento, você tem que ter informação científica para trabalhar o distanciamento, coisa que hoje não existe. Então eu preciso saber como é que está a parte de recursos humanos, eu tenho que saber, porque provavelmente, conforme o tempo for passando, você vai conseguir sanar o problema da falta de respirador, falta de API, mas eu não sei se você vai conseguir recuperar rapidamente a tua necessidade de recurso humano. Agora, doutor, quando você diz que não tem evidência, tem algumas evidências, por exemplo, de que o distanciamento funciona, na verdade, para conter a disseminação do vírus, né? Isso a gente tem de evidência. O que a gente não tem, talvez, é a evidência do combo isso com economia. É isso que você está dizendo? Que o distanciamento reduz o número de casos novos, isso aí é certo. Só que isso é muito pouco. Ter só essa informação é pouco. Eu não sei, por exemplo, qual o impacto da economia, da perda econômica, na mortalidade. Eu não sei qual vai ser o impacto de mudança de comportamento na mortalidade. Eu não sei como é que isso vai afetar a violência, eu não sei quanto as pessoas vão passar fome, eu não sei nada disso. Esses modelos matemáticos que a gente vê que assustam as pessoas, porque se nada for feito, teríamos não sei quantos milhões. Que isso explica para as pessoas o que isso quer dizer? Modelo matemático é o quê? Estatística? As pessoas começam a fazer O multiplicação? que acontece no modelo matemático? O modelo matemático é uma projeção de números. É uma planilha, normalmente, ou um cálculo matemático, em que você pega lá e você coloca um monte de premissas. Então, quantas pessoas eu vou contaminar, quanto tempo a doença eu vou estar, durante quanto tempo eu vou estar infectando as pessoas, quando é que eu começo a infectar, para quantas pessoas eu passo, qual vai ser a mortalidade delas, quantos vão evoluir para o CTI, quantos vão precisar ser internados, qual o impacto nas pessoas que têm comorbidade, que têm hipertensão, diabetes, doença cardiovascular. Aí você pega todas essas variáveis, esses números, e joga numa planilha de cálculo. Só que quando você escolhe, cada número desse que você escolhe, o resultado é completamente diferente. Então o que a gente viu foi que as projeções erraram demais. E muitas delas foram exageradas.
Aquela do Imperial College foi impressionante, botava 1.150.000 mortes para o Brasil. Então, isso criou uma projeção, trouxe um alarme que deixou as pessoas meio paralisadas e assustadas. Aí está todo mundo querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, quando você deveria ter feito isso de uma forma mais progressiva, entendeu? Então, Foi o que aconteceu aqui no Brasil, né? Assim que chegou o coronavírus, todo mundo, os governos todos resolveram fechar sem ter uma lógica, né? Ninguém sabia direito o que estava fazendo, mas estava aí fechando. você vê exemplos como o Rio de Janeiro, que quer fazer, acho que 7 hospitais de campanha, 9 hospitais de campanha, você vê os lugares querendo abrir o hospital de campanha. Eu fui em Manaus, por exemplo, lá tinha um hospital com 100, 200 leitos vazios, 100 leitos vazios ou 200, agora não lembro, não, mas era muito. Então aquilo tinha que ter sido feito rápido, a gente não teve uma capacidade de responder rapidamente. Se você coloca premissas mais graves ou de projeções piores, o número final projetado de mortes e casos é enorme. Isso foi um pouco também relacionado à gripe espanhola de 18, porque lá, em teoria, 25% da população pegou a doença no mundo, né? Na época era mais ou menos 2 bilhões de pessoas, é como se você tivesse 500 milhões de infectados. Hoje, se você fosse ter alguma coisa parecida, você teria que ter 2 bilhões de infectados. Na época, o número que morreu 2,5% da população, 50 milhões de pessoas, 40 milhões de pessoas. Hoje você teria você teria milhões de pessoas morrendo. Então, isso trouxe um medo de replicar a gripe espanhola e isso levou a projeções extremas que aconteceriam muito rápido. Se fosse aquela projeção, seria uma coisa assustadora, porque sendo muito menor do que foi projetado, já foi o caos que foi. Quem que vai arriscar, doutor, de saber se o modelo está certo ou está errado? Não é difícil também essa decisão? É difícil a partir do instante em que alguém faz um modelo que você fica com medo de ser responsabilizado por não ter se preparado para cuidar das pessoas como deveria. Só que a minha opinião é que a velocidade de cuidado e adaptação não pode estar relacionada ao modelo. Porque na prática, o que acontece? Como eu não sei o que vai acontecer com a doença, eu tenho que me preparar o mais rápido possível para poder evoluir no cuidado com base nos casos novos, que é que a gente não conseguiu fazer, né? Se você olhar os lugares conforme a doença evoluiu, aqueles lugares onde tinham filas para UTI, a gente acabou não conseguindo se adaptar rapidamente. Então, as projeções que a gente teve, quer dizer, se você pegar a projeção do Imperial College que ia morrer mais de 1 milhão de pessoas, muita gente morreu, mas nesse espaço de tempo curto, a gente não conseguiu trabalhar nem menos de 10% do que foi projetado. Então, o que acontece é o seguinte, a tua busca de eficiência tem que estar desenhada, eu sei que isso é difícil, é uma gestão que acontece na incerteza. Entendeu? Porque eu vou te dar um exemplo prático. O que é gestão na incerteza e no caos? Que é um tipo de gestão que a gente nunca teve que desenvolver antes, não tem experiência nisso. Nenhum lugar no Em nenhum lugar mundo. do mundo. A O China, mundo não estava talvez, né? preparado. Eu não sei o que aconteceu ali. Aquele número deles é tão baixo que é impressionante. Eu não sei o que Aquilo aconteceu. ali também não entendo. Se você pensar que eles têm 1,4 bilhão de pessoas, é um negócio inacreditável. Né? Eles tiveram 3 mil mortes, não foi Eu uma não coisa tenho o assim? número exato agora, mas é um número muito baixo. Então, aquilo ali é completamente fora da curva, né? Um dos grandes problemas que a gente tem também é de analisar os números que a gente recebe. Você vê números impressionantes, tipo a Venezuela, a mortalidade é baixíssima, o número de testes que eles fazem é enorme. Será que o número é esse mesmo? Aconteceu alguma coisa? Será que a Venezuela fechou a fronteira, não entrou ninguém? Será que foi porque fechou a fronteira? O que aconteceu nesses lugares? Será que eu posso confiar nesse número ou não? Quando você olha a análise dos números, praticamente todos os lugares têm subnotificação. Deixa eu te perguntar isso, doutor, sobre a subnotificação, e daí talvez você consiga completar contando do artigo, mas muito se fala aqui do Brasil, é subnotificado, tem vários tipos de projeções dizendo que a gente tem 10, 15, acho que vi até 17 vezes mais do que o número que é divulgado. Primeiro, isso é verdade na tua opinião? Segundo a tua experiência, né? E em segundo lugar, qual que é o impacto disso para a gestão de crise que a gente vive agora no país com o coronavírus, assim, isso de fato tem um impacto? A gente sabe onde a gente está pisando? Eu acho que são duas coisas diferentes. Uma é a subnotificação, eu acho que existe tanto no número de casos quanto no número de mortes. Mas isso não impacta no cuidado, porque as pessoas estão chegando no sistema de saúde, elas estão morrendo em casa às vezes. Então a realidade das mortes a gente já vive. E isso você pode acompanhar com os registros de óbito. Você consegue entender, comparar esse ano com o ano anterior.
se aquela notificação está correta, se a gente está tratando outras Covid como outras causas, isso você vai ter que trabalhar. Mas o que acontece de fato é a realidade do sistema hoje. Então, o fato de estar subnotificado não significa que você não esteja enxergando o que está acontecendo no momento, porque isso você vê com o que acontece no dia a dia. Então, a subnotificação vai te dificultar em saber quantas pessoas hoje estão contaminadas, aí você pode ficar na dúvida se ela já tem uma imunidade, um comprometimento grande ou bastante da sociedade para gerar uma imunidade coletiva, aquela imunidade de rebanho. A mortalidade, você vai definir qual é o impacto dessa doença na mortalidade que aconteceu, mas a gente vai ter esse dado, porque a gente vai ter o dado de registro de óbito, a gente vai saber isso tudo. Só que aí o segundo ponto é, sem teste, a gente não consegue conter a disseminação. É isso. Não consegue. E daí a gente vai seguir crescendo e crescendo e crescendo. Para mim, o maior problema da falta de teste, e isso eu vivi isso porque eu estava lá, quando eu comecei, eu anunciei logo que iam ser 46 milhões de testes, eu cheguei numa sexta-feira, anunciei isso numa segunda, e isso na verdade não foi um mérito meu, isso foi um mérito do Mandetta, ele é que tinha conseguido o grupo que estava antes, é óbvio que eu cheguei na sexta e não podia ter levado 46 milhões de testes na segunda. Então aquilo foi um mérito dele, não foi um mérito meu. Assim como a vacina, não foi, doutor? O senhor que preparou o terreno. A vacina fui eu que trouxe. A vacina fui eu que trouxe. Isso foi uma coisa que eu faço questão de falar. Quem trouxe a vacina para o Brasil fui eu. Quem foi buscar a Oxford fui eu. Eu fui atrás deles. E consegui negociar muito rápido. Agora vamos falar do teste diagnóstico. Qual a importância do teste? E aí a minha parte ali foi criar um programa de teste que está sendo, não sei, está sendo meio que continuado agora. Mas qual era a importância para mim do teste? Porque o teste do anticorpo, e aí outra coisa importante em relação ao teste, o que eu vejo as pessoas falando de teste sem dizer que de teste que elas estão falando. Se as pessoas falam de teste como o teste da PCR, que é para diagnosticar o vírus, fosse a mesma coisa que o teste do anticorpo, que é para ver se você teve a doença, aí geralmente você vê que a pessoa não entende do que ela está falando. Essa é a primeira coisa. Quem fala dos dois testes sem separar do que está falando, alguém está perdido nisso. Quem está falando ou quem está ouvindo, ou os dois, porque você não consegue passar a informação direito. A minha preocupação ali, em relação ao teste do anticorpo, que era para ver quem teve a doença, eu tinha algum foco nele, mas os números que eu tinha de inconsistência nos testes era enorme. E eu tinha dezenas de testes e eu não via uma avaliação clara de qual era o falso positivo, o falso negativo de cada um deles. E aí eu achava, aquilo era tanta incerteza no resultado, no número que vinha, que eu recebia, que eu ali tinha muita preocupação em como interpretar aqueles números, né? Em relação ao PCR, não. Esse para mim era mais importante, porque ali era quando a gente criaria um programa de diagnóstico e rastreamento, que eu acho que faltou, mas que ainda pode ser implementado hoje. Mas e aquele argumento de que seria impossível testar toda a população, de que a gente tem esse país enorme e tal, daria para fazer? Não, na época que eu comecei a desenhar o projeto do teste, a gente trouxe o IBGE para ajudar, mas eu acho que você testar os sintomáticos e a partir daí checar os contatos, você poderia fazer. Você poderia testar o pessoal de saúde para garantir pessoas que estivessem mais expostas, mas a gente teria que ter número de teste e infraestrutura para testar quem tivesse sintomático. E a gente nunca chegou nisso. Não, É culpa até hoje dos não. insumos? Primeiro tinha problema com insumo, depois foi problema de infraestrutura para fazer o teste, né, ter o laboratório. A gente tem a parceria com o DASA, que também foi um negócio que o Mandetta que começou, foi antes de eu entrar. Eu trabalhei mais com o pessoal do Todos pela Saúde, que é aquele projeto que o Paulo Chap está conduzindo, que é ligado ao Itaú. E a ideia era que mês passado a gente já estivesse fazendo 60 mil testes por dia. E isso ajudaria demais, mas pelo que eu vi, isso acabou ainda não acontecendo. Então isso é uma outra coisa que é importante, aí eu acho que vale a pena falar, é a dificuldade que a gente tem se ajustar rapidamente a uma situação como essa. Mas é culpa da burocracia? Eu acho que falta informação, acho que falta, não sei se é burocracia, Natália, eu não sei te dizer, eu acho que a gente talvez não tivesse uma infraestrutura mínima para crescer, para se adaptar. Essa parte dos testes teve que trazer equipamento, teve que produzir recurso humano rápido, teve o problema dos insumos. Então, eu acho que é uma combinação de coisas. Eu acho que o país ele não tinha nem a infraestrutura mínima, nem a capacidade de ter informação
na velocidade o bastante para que a gente conseguisse fazer essa adaptação rápido. Mas a impressão que dá de quem está distante, é por isso que eu brinquei no começo da entrevista que a gente ia ter essa perspectiva interna, é que é muito demorado, que as coisas não acontecem. A gente precisa de teste, não tem teste, a gente Não, mas é precisa de, demorado mesmo. sabe? É demorado mesmo. E aí, enquanto isso, os números vão Isso é uma aumentando. constatação, que é demorado, mas você vê, até a gente começou dos testes lá atrás, disse que a gente ia ter os testes, e depois você tem um problema de ter os equipamentos, conseguir ter os locais com um número adequado, trabalhar a logística do teste, que não é simples, você está falando de um país continental, trabalhar recursos humanos. Construir isso tudo está sendo demorado. Mas eu acho que aí traduz um pouco da nossa capacidade de se adaptar. Porque uma coisa que o pessoal fala é em relação à liderança, coordenação por parte do Ministério. A minha opinião é que não existe mesmo. E não existe não é por causa desse governo, porque o sistema foi construído de tal forma que você teve descentralização sem liderança e coordenação. Você teve fragmentação. O sistema ele se adapta. Agora, quando vem alguma coisa como a Covid, que te sobrecarrega agudamente o sistema e que obriga a uma coisa coordenada, estruturada e clara, você não consegue fazer. Mas a pergunta aí não querendo culpar ninguém especificamente, mas isso significa que, então, um ministro, por exemplo, ele não tem esse poder de gestão. Ele está no cargo, mas ele não chega ali, ele não consegue colocar a mão na massa. Claro que tem poder de gestão. O que eu estou te dizendo é, o sistema é lento. Essa situação atual que evoluiu, como é hoje, ela vem de governo, são muitos anos, e o sistema se adaptou assim. Então ele é um sistema descentralizado, mas ele é fragmentado. A hora que você precisa de alguma coisa funcionando de forma coordenada, você não consegue. Porque você não consegue transformar uma coisa ineficiente em eficiente da noite para o dia, principalmente no meio do caos. Então, isso não quer dizer que você não possa ter colaboração, isso não pode dizer que você não vai ter as pessoas interagindo, trabalhando juntos, mas o nível de eficiência é baixo. Ministro, eu estou percebendo que a nossa conversa ainda vai longe, então vamos dividir esse episódio em 2. Para você que nos ouviu até agora, obrigada e aguarde a parte 2 do podcast Futuro da Saúde com o ex-ministro Nelson Teich.